Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 360. O poder da vampira mais forte Mugetsu. Fushi. Uma explosão de poder sombrio irrompeu de Aruna, e no mesmo segundo em que essa explosão de poder aconteceu, ela desapareceu como se não existisse. No terceiro segundo, todos puderam ver Aruna com a mão no cabo de sua katana. Todos ficaram confusos com o que aconteceu. Esperavam um banho de sangue, mas nada aconteceu. No momento em que pensaram isso, sentiram seu campo de visão cair em direção ao chão. Mais uma vez, outra onda de confusão varreu todos. E no quinto segundo que a técnica foi executada, alguém gritou: "Ah, minhas pernas! Minhas pernas!" Eles gritaram quando viram metade de seus corpos no chão. Aruna soltou a alça de sua katana e voltou à sua posição normal enquanto jogava seus longos cabelos negros para trás e falava com desdém: "Pare de gritar como um bichano, você não está morto." Assim que ela disse isso, ela começou a caminhar em direção a Genji. O que? Victor olhou para todos os yokais que tinham seus corpos divididos em várias direções, mas ao contrário do que ele esperava, não havia sangue, nem morte, nem carnificina. Eles foram cortados, mas não foram feridos. Apenas que tipo de técnica é essa? Ana não conseguia entender. Ela olhou para o poder negro que estava nas partes cortadas do yokai, e mais pontos de interrogação apareceram em sua cabeça. Isso parece uma técnica de contenção? Nero falou. Por um momento, eu pensei que ela ia matar todo mundo, mas eu não esperava isso, Shuten disse. Isso é estranho, que tipo de poder é esse? Qual é a sua propriedade? Jeanne falou enquanto olhava para os cortes que foram feitos no yokai. Em vez de sangue, uma espécie de fumaça escura saía de seus corpos. Ela olhou para alguns yokai e notou que eles ainda conseguiam mover suas partes cortadas. É como se ela apenas separasse a parte do corpo de um oponente. Ibaraki falou. Uma espada que não corta para matar, hein? Victor não pode deixar de dar um pequeno sorriso divertido. Ele sabe o quão difícil é fazer o que ela fez. Matar o oponente é fácil, agora contendo milhares de oponentes sem matá-los. E ao mesmo tempo causar desespero neles. Isso é mais difícil do que apenas matar. Mãe, incrível. Os olhos de Opis brilharam de excitação. Isso é muito além de incrível, isso é besteira. Nero falou. Essas palavras são muito familiares. Victor riu ainda mais divertido. Genji estava olhando para a mulher caminhando em sua direção. Quantas técnicas desse homem você já dominou? Tudo. O rosto de Genji escureceu quando ele ouviu o que a mulher disse. Quando meu pai morreu, ele deixou todas as suas técnicas para mim e, com essas técnicas, ele me deu o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser neste mundo onde os fortes dominam os fracos. Portanto, eu escolhi unir todos os sobrenaturais do Japão sob uma bandeira. Minha bandeira. Isso é impossível. Genji negou os pensamentos de Aruna. Você pensa? Os deuses não vão permitir isso. Ah! Ela riu divertida, mas para todos, o escárnio de sua risada era bem claro. Os deuses podem ir se foder. Ela rugiu para o céu enquanto esticava o dedo médio. Yokai, humanos, todos os seres não precisavam de deuses no passado, e não é hoje que vamos precisar deles. A era dos deuses acabou há muito tempo. Seres superiores que pensam que são muito importantes não são mais necessários neste mundo. Você realmente não entende. Genji suspirou. A era dos deuses nunca acabou. A era deles não pode acabar. Por quê? Antes que Genji pudesse terminar, ele se virou para o espaço ao lado de Aruna. Aruna viu isso, e seus instintos gritaram perigo enquanto ela rapidamente tentava se afastar. Craque, craque. O espaço ao redor de Aruna quebrou, e uma mão segurando uma katana pôde ser vista enquanto a katana se aproximava lentamente da cabeça de Aruna. Merda. O tempo ao redor deles começou a desacelerar, e o mundo que Victor via tornou-se tão lento, tão monótono. Um relâmpago brilhou em seus olhos, e um pensamento apareceu. A cadela finalmente apareceu. E da forma mais covarde possível. Ele se levanta casualmente, coloca o piso em seu lugar e então corre em direção a Aruna. Rumble, rumble. Aruna piscou os olhos, de repente, ela viu o rosto de um homem na sua frente, e no segundo que ela tentou entender o que estava acontecendo, ela foi abraçada pelo homem como uma princesa. De repente, o homem dá uma cambalhota para trás enquanto a segura, e no momento seguinte, ele se foi. Aruna começou a cair em direção ao chão,
Mas ela não se importou com isso. Em vez disso, ela apenas olhou para o lado com os olhos e viu o homem agarrar a mão que apareceu pela abertura, puxá-la para fora do espaço e jogar a mulher nela em direção a um prédio. Nesse mesmo segundo, ele jogou uma espécie de pequeno dispositivo na abertura onde a mulher apareceu. Quando ela piscou os olhos novamente, ela estava em seus braços. O tempo volta ao normal Boom, crack, crack, crack. A mulher que saiu do espaço passou por vários prédios e passou por eles como se não fosse nada. Uma explosão foi ouvida de onde a mulher saiu, e logo o espaço de onde ela saiu foi fechado. E antes que todos pudessem entender o que aconteceu, Victor estava segurando Aruna enquanto olhava para onde jogou a mulher. Alucard. Ele olhou para Genji. O que você fez? Eu mandei um belo presente para onde aquela vadia apareceu. Victor abriu um sorriso tão grande que causou arrepios na espinha de Genji. TSK, você é irritante, vampiro. A voz de uma mulher foi ouvida. E então uma raposa dourada de 10 caudas estava ao lado de Genji. Ela estava usando um vestido tradicional japonês, com longos cabelos dourados e um corpo esbelto, assim como Ibaraki Doji disse. Plano como uma porra de uma mesa. Victor riu. Que você disse? Os olhos da mulher brilharam perigosamente. Você é surdo. Parece que essas suas orelhas grandes são apenas para decoração. Ele falou com desdém. Inari-sama. Os subordinados de Genji, que estavam deitados no chão, rapidamente reconheceram a mulher. O rosto de Genji não estava nada bonito quando ele fechou os olhos, e o que ele viu o deixou com muita raiva. O tempo de Inari no mundo dos deuses desapareceu. Tudo o que restou foi uma área gigantesca em forma de um grande cogumelo. Você matou todos eles. Ele rugiu de raiva. As pessoas que estavam no templo não eram deuses, eram apenas servos e pessoas relacionadas a Inari. Inari olha para Genji. Inari-sama, seu templo desapareceu. Foi destruído. O que? Inari se concentra em sua energia divina tenta entrar em contato com seu templo, mas tudo o que ela viu foi a mesma visão de Genji. Vampiro imundo. Você matou todos eles. Toda a minha família. Ela rugiu de raiva quando seu lindo rosto se tornou bastante demoníaco. Tudo que Inari conseguiu de Victor foi sua risada louca. Sim, de fato, eu matei todos eles. E eu vou matar mais. Seu tom começou a ficar escuro e sombrio, muito mais. Eu vou matar todos. Ele se lembrou do estado em que o Piz estava, e seus olhos ficaram apáticos e sem vida. Todo mundo vai morrer. O rosto de Victor desapareceu, e tudo o que restava era uma escuridão cujas únicas características eram seus olhos vermelhos sangue e seu sorriso cheio de presas afiadas. Seu cabelo, em algum momento, cresceu até as costas e começou a flutuar. Aquele cabelo era como seu rosto, completamente escuro e com veias vermelhas brilhantes aparecendo. Nível 2. Uma asa de sangue disparou de seu corpo, e uma tremenda pressão desceu sobre todos. Naquele instante, todos sentiram como se o mundo tivesse caído em cima deles. Alucard, o que você está fazendo? Aruna rosnou com um rosto que prometia a morte. Victor olhou para Aruna, e sorriu internamente ao ver que a mulher não estava com medo. Sua luta é com aquele homem. A mulher que apareceu não tem nada a ver com sua luta, ela é minha. Victor de repente sentiu alguém cutucando seu ombro. Ele virou a cabeça e viu o rosto de seu mestre. Ela estava em seu traje de batalha habitual, e seu longo cabelo ruivo esvoaçava ao vento. Na mão direita, ela tinha uma lança vermelha, de aparência bastante estranha, e essa lança tinha várias runas esculpidas em todo o punho. Ela parecia uma donzela que iria para a guerra. Ela estava incrivelmente linda. O sorriso de Victor congelou um pouco quando viu a aparência de seu mestre. Siga o maldito plano, discípulo idiota. Logo aquele rosto gentil muda para um rosto sério. Tapa. Skatashi deu um tapa na cabeça de Victor. Victor finge sentir dor, e logo toda a sua atmosfera volta ao normal. Bem. Me emocionei um pouco. Só um pouco. Ela abriu um pequeno sorriso. Tudo bem, eu fiquei muito animado e esqueci o plano. Victor sentiu vontade de coçar a bochecha agora, mas não podia porque estava segurando uma raposa. Uma raposa que não parecia interessada em sair de seus braços. Ela nem estava se movendo. Skatashi assentiu 2 vezes, pois sentiu que estava colocando algum sentido na cabeça deste homem. Honestamente, Skatashi estava bastante irritado e frustrado.
Apenas Victor estava se divertindo, e o plano que os dois bolaram foi jogado no inferno pelo próprio homem. Todo o dicionário de inglês não seria suficiente para expressar o quanto ela estava irritada com essa situação e, por isso, quando sentiu a presença de um deus, ela imediatamente parou o que estava fazendo e correu em alta velocidade. Levou apenas alguns segundos, mas finalmente chegou ao campo de batalha e viu Inari. E naquele momento, ela escolheu a deusa como seu alvo de diversão. SSSSS Scatash Scarlet. Os youkais no chão ao redor deles praticamente gritaram quando vários sentimentos passaram por seus corações. Admiração por sua beleza, medo do que aconteceria a seguir, perplexidade ao ver uma mulher que era temida por todo mundo agindo tão casualmente na frente desse homem. Suas mentes estavam um caos. Scatash olhou para o yokai. Olhando para os cortes escuros no corpo do yokai, ela falou. Bem, essa é uma técnica interessante, não é? Scatash olha para a raposa que estava nos braços de Victor. Aquele era você? Aruna respondeu em tom neutro, não parecendo intimidada pela presença de Scatash. Sim. É uma técnica muito suave. Não me entenda mal, eu só não escolhi matá-los. Afinal, eles serão meus subordinados no futuro. E o sorriso de Scatash cresceu desde que ela entendeu que se a mulher quisesse, ela poderia ter matado todos com essa técnica. Uma técnica bastante interessante, de fato. Ela também notou outra coisa. Os olhos daquela mulher. Foram os olhos de quem encontrou um adversário, mas não fez nada porque não achava que ele tinha força suficiente. Eram os mesmos olhos que Victor tinha quando encontrou Scatash pela primeira vez. Um diamante bruto. O sentimento que Scatash tinha pela mulher desapareceu completamente como folhas ao vento quando ela viu seu talento. E o que Scatash mais gostava era de talento. Agora, de volta aos negócios. Scatash começa a caminhar em direção a Inari enquanto gira a lança vermelha ao redor dela. Ela estava pronta para lutar. Scatash Scarlet. Inari falou enquanto observava a mulher se aproximar e rapidamente julgou que não podia deixar de lutar. Inari tentou pedir ajuda aos deuses, mas, como esperado, eles não vão ajudar. Você deve ser Inari, a cadela que irritou meu discípulo. Por que você está fazendo isso? Inari estava completamente séria, seu corpo estava tenso e ela já estava usando seus poderes para aumentar sua força. Eu quero me divertir. Quando eu ouvi que meu discípulo idiota ia atacar todos os sobrenaturais no Japão por causa de uma garotinha, eu não podia simplesmente sentar e ficar longe de toda a diversão, sabe? Você está fazendo tudo isso só para isso. Matando todos os sobrenaturais que você encontra, causando caos em um país estrangeiro. Na verdade, são apenas desculpas. O sorriso de Scatash cresceu um pouco, e ela continuou, você precisa de razões para lutar? Você é louco. Inari sentiu como se tivesse perdido alguns neurônios, enquanto falava com a mulher louco. O sorriso de Scatash cresceu, e uma aura carmesim explodiu sobre seu corpo. E no momento seguinte, todos podiam se sentir como se estivessem em um campo de batalha onde todo o terreno estava coberto de cadáveres. Centenas de milhares de cadáveres. Quantos seres aquela mulher matou? E Barakidoji engoliu em seco. Ele nem estava com vontade de lutar porque até ele achava que seria estúpido. Ele simplesmente morreria à morte de um cão sarnento. Bem, ela está lutando desde 2000 anos atrás. Jeanne foi quem respondeu. Ela já parou de lutar. Sim, só recentemente ela ficou mais calma, considerando que o mundo ficou pacífico. Ana falou. Mas que eu saiba, ela participou de todas as guerras que pôde. Jeanne falou, pensando, mesmo quando eu era humano, ela participou da minha guerra. Eu me considero bastante sã. A aura ao redor dela começou a se concentrar em sua lança. Isso não é algo que uma pessoa sã diria. Inari tira sua katana da bainha e seu corpo fica coberto de energia branca. Hoje é uma boa oportunidade, finalmente posso me livrar de você. Inari tinha muito ressentimento em relação a Scatash pelo que aconteceu no passado. Muitos já falaram essa mesma frase para mim no passado, mas poucos estão vivos para contar histórias. Scatash para de balançar sua lança e se posiciona. Já faz um tempo desde que eu lutei com um deus. Divirta-se, ok? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 361, o poder da vampira mais forte. 2 Já faz um tempo desde que eu lutei com um deus. Vamos nos divertir, ok? Diversão.
Inari ergueu uma sobrancelha enquanto suas caudas balançavam atrás dela. Isso não vai ser divertido. Antes que ela pudesse terminar sua frase, Skatasha chutou no rosto. Victor viu o rosto de Inari se distorcendo na direção que Skatasha chutou, e ele riu por dentro. O tempo voltou ao normal, e Inari voou em direção aos prédios, e Victor ouviu a voz de seu mestre: perder o foco quando um oponente do meu nível está na sua frente. Skatasha desapareceu. E todos ouviram vários estrondos na direção que Inari voou. E antes que alguém pudesse entender o que tinha acontecido, Inari voltou à sua posição inicial. Skatasha apareceu novamente na frente de Inari. É um grave erro. Completando sua frase, o punho de Skatasha acertou o queixo de Inari. Victor assistiu em câmera lenta enquanto a mandíbula de Inari cedeu, dobrando em torno dos nós dos dedos de Skatasha como papel machê molhado, seguida por um som de trituração. O tempo voltou ao seu ritmo normal quando Inari voou em direção ao céu em linha reta como resultado da força fornecida pelo golpe de Skatasha. Skatasha se posicionou no chão com sua lança, segurando a haste com as duas mãos. Um ar frio começou a emanar de seu corpo e se espalhou ao redor dela enquanto sua aura explodia, fazendo com que seus longos cabelos ruivos flutuassem e esvoaçassem no ar frio. Vamos nos aquecer primeiro. Sons de crepitação ecoaram ao redor quando sua lança foi espontaneamente coberta por gelo que correu para cada extremidade de suas mãos. Olhando para o gelo que seu mestre criou, Victor imediatamente percebeu a diferença entre o gelo dele e o dela. O gelo que Skatasha criou era muito mais robusto e mais forte, e ela nem precisava usar tanta energia quanto o Victor normalmente fazia. Ela jogou sua lança para o lado, segurando-a com uma mão, antes de dar um passo à frente com o pé direito. Rachadura. Com apenas um simples passo, o chão ao redor dele explodiu, criando uma enorme cratera, enquanto ela se movia. Ela girou um pouco, girando para gerar mais impulso, e lançou sua lança em direção a Inari. Fuxe. A lança voou em velocidades monumentais, criando vários estrondos sônicos enquanto rasgava o ar. Sentindo o perigo, os olhos de Inari começaram a brilhar levemente, e logo seu corpo foi coberto pelo elemento fogo. E no instante seguinte, o ar ao redor dela começou a mudar. Ela se reposicionou no ar e olhou para a lança. Ela apontou a mão para o chão e uma grande torrente de chamas explodiu de sua mão. Como uma raposa de 10 caudas que alcançou a divindade, ela tinha controle total dos elementos básicos e poderia combiná-los facilmente em combos devastadores. E foi isso que ela fez. No momento em que ela atacou com o fogo, sua outra mão começou a brilhar com um tom azul, gerando faíscas elétricas que soavam estranhamente semelhantes ao prenúncio de uma tempestade. Ela apontou a mão para o céu, e relâmpagos explodiram de sua mão em direção às nuvens. Rumble, rumble. Um grande ataque estava por vir. Mas isso não deteve Skatasha. A mulher bateu palmas, multiplicar. No exato momento em que ela disse isso, as runas da lança que ela jogou começaram a brilhar descontroladamente, e logo ela se dividiu em várias outras versões de si mesma, e num piscar de olhos, milhares de lanças estavam voando em direção a Inari. TSK. Inari parou de fazer o que estava fazendo e, com a mão, cortou o espaço e o atravessou. Mas quando ela estava prestes a entrar no espaço, de repente ela sentiu sua cabeça bater com um objeto sólido, como se ela tivesse andado direto em uma parede de tijolos. Ela parecia confusa com a fenda que acabara de abrir, e logo viu que a fenda estava congelada. Aquela mulher congelou o próprio espaço. Que porra é essa? Ela ficou tão chocada que esqueceu totalmente por alguns segundos onde estava. A primeira lança que Skatasha arremessou facilmente atravessou o fogo criado por Inari, e quando a lança atingia a cabeça da mulher, a mulher acordou de seu estupor para enfrentar a realidade e evitou o ataque. Um pequeno corte foi feito em sua bochecha, e no momento seguinte, aquele corte começou a congelar o corpo de Inari. Inari ignorou isso por enquanto e olhou para as milhares de lanças que se aproximavam. Não me subestime. Seus olhos brilharam de irritação, e um fogo ainda mais forte irrompeu de seu corpo. Fuxe. Um pequeno sol foi criado no céu, e isso apagou completamente os poderes de Skatasha. Mas onde estava Skatasha? Inari começou a procurar ferozmente pela mulher, até que ouviu uma frase que a aterrorizou. Você acha que mero fogo pode me parar? Inari olhou para trás e viu o corpo da mulher completamente coberto de gelo. Seu corpo inteiro era de um azul puro. O que? Antes que ela pudesse entender o que tinha acontecido,
Ela sentiu seu rosto sendo esmurrado. E novamente ela disparou em direção ao chão. Quando o sol desapareceu do céu devido à quebra de concentração de Inari, Scathach levantou a mão, e sua lança que estava voando para a estratosfera parou de repente. Suas runas começaram a brilhar em vermelho e, como se alguém a estivesse controlando, a lança girou e começou a voltar. Victor não estava surpreso que o corpo inteiro de Scathach estivesse coberto de gelo. Ele definitivamente não estava surpreso ao ver a mãe usando a técnica que sua filha havia criado, utilizando e aprimorando-a, mesmo que ela não o fizesse. T tem o poder de regar para tornar o processo mais suave. Ela nos ensina e ao mesmo tempo aprende, conosco. Victor não pôde deixar de pensar que esta frase era uma descrição precisa de um fator de seu relacionamento. Alguns segundos depois, a lança vermelha voltou para a mão de Scathach. Me sinto um pouco motivado. Vamos ver se essa técnica ainda funciona contra os deuses. O gelo de seu corpo desapareceu completamente. As runas em sua lança começaram a brilhar loucamente. Então uma aura vermelha rompeu e cobriu sua lança. Vamos com 20%. Não, ela é uma das principais deusas. Ela deve conseguir 50%. Fuxi. A aura vermelha ficou ainda mais forte, se espalhando pelo corpo de Scathach, deixando-a com a aparência de estar coberta por um manto. Inari olhou para a posição de Scathach no céu com uma expressão séria e preocupada. Seus instintos estavam gritando para ela que se ataque a atingisse, ela receberia ferimentos graves o suficiente para que ela pudesse ser enviada para um coma eterno. Não é hora de segurar meus poderes. Seus olhos brilharam levemente dourados. E logo as mudanças eram visíveis no próprio ar ao seu redor. Todos os elementos ao redor estavam agindo de forma estranha. O ar parou, a terra tremeu um pouco. Até o espaço parecia estremecer e distorcer um pouco. Quando Inari chegou ao chão, ela pegou sua katana e um poder azul começou a cobrir a lâmina. A lâmina parecia estar distorcendo o espaço ao seu redor, mas Inari ignorou enquanto embainhava sua katana novamente. Ela colocou um pé atrás dela, inclinando-se ligeiramente para frente, e fechou os olhos enquanto respirava fundo. Ela parecia muito calma e serena enquanto sua mão pairava sobre o punho de sua katana. Mas uma forte sensação de perigo emanava de seu corpo. O sorriso de Scathach cresceu quando ela viu o que Inari estava fazendo, e ela decidiu fazer algo. Vamos com 100%. Ela deve suportar. Seus olhos brilharam divertidos, e sua aura vermelha explodiu em direção ao céu. E Victor conhecia muito bem aquele sorriso e aquele brilho nos olhos. Bem, merda. Ele rapidamente fez um movimento, segurando a runa um pouco mais apertado quando seu corpo começou a ser coberto de raios, que se espalharam inofensivamente para a runa também. A runa olhou para seu corpo com uma expressão curiosa. Se você não quer morrer, saia deste lugar. Victor avisou Genji, e logo ele desapareceu, deixando um rastro de relâmpagos para trás. Genji não ignorou o aviso de Victor. Apesar de estar com raiva odiar um homem, ele ainda o viu. Sua mão começou a brilhar com um poder branco quando ele começou a levitar seus subordinados Soka que estavam no chão. Victor apareceu em seu trono. Opis, Nero. Sim. Opis não perdeu tempo e pulou nas costas de Victor. Nero ficou confuso por alguns segundos, mas quando ela viu o olhar de Victor, ela entendeu o que ele queria. Apesar de estar um pouco envergonhado, Nero pulou num outro ombro de Victor e o segurou. Sair. Ele deixou essas palavras para as pessoas ao seu redor enquanto desaparecia. Este homem, ele não pode ser mais específico. Ana resmungou. Calhe a boca. E vá embora. Jeanne gritou enquanto olhava para o céu com um olhar sombrio. Aquela mulher nem está usando sua forma de conde, e ainda assim ela já é muito mais forte do que era no passado. Jeanne percebeu por que Scathach era chamada de vampira mais forte. Pare de pensar besteira. Ela pensou consigo mesma enquanto rapidamente usava sua velocidade de vampira para fazer uma retirada apressada. Ana olhou para cima e seu rosto escureceu quando pensamentos semelhantes aos de Jeanne apareceram em sua cabeça. Logo suas asas se abriram e ela saltou no ar. Usando suas asas, ela voou para longe deste lugar. Shuten e Baraki também não perderam tempo e fugiram do local. A 0 e FU. C0 metros Scathach criou uma plataforma de gelo atrás dela e começou com todas as suas forças. O impulso gerado criou vários estrondos maciços no ar. A aura que a cercava parecia manter o ar longe dela, reduzindo toda a resistência do vento a zero enquanto ela continuava a construir cada vez mais impulso em direção ao seu alvo.
Ao se aproximar de Inari, sua aura vermelha começou a se condensar ainda mais em torno de sua lança. Não era apenas sua arma também. A aura começou a comprimir ao redor de seu corpo, tornando-se ainda mais aerodinâmica, dando-lhe a aparência de um cometa vermelho. Uma cometa com uma borda afiada que voou em direção a Inari com velocidade estrondosa. Skataashi não tinha um nome para essa técnica, foi algo que ela criou enquanto tentava perfurar a barriga de um behemoth no passado e, com o tempo, evoluiu e adquiriu uma propriedade perfurante incomparável. Mesmo a carne de um deus não poderia parar esta técnica. Inari ainda estava com a respiração presa e os olhos fechados, o coração batendo em um ritmo sereno e lento. Todos os sons ao seu redor pareciam abafados, mas ela podia sentir até mesmo as mudanças mais minuciosas em seu ambiente. Assim, como Skataashi estava prestes a impactá-la, ela abriu os olhos e tirou sua katana da bainha. O espaço ao redor deles tremeu ainda mais, e logo a ponta da lança de Skataashi e a lâmina da katana de Inari colidiram. Silêncio. Por um momento, tudo o que houve foi silêncio. Uma luz branca brilhante rompeu de sua colisão, iluminando os arredores por quilômetros. No entanto, o silêncio não durou muito. Enquanto todos estavam fugindo, todos ouviram o som estrondoso e penetrante de duas lâminas se chocando. Seguido por uma explosão. Boron, Uaa e Baraki e Shuten, que não haviam fugido o suficiente, foram pegos no meio da explosão. Victor parou de voar quando percebeu que estava seguro e olhou para trás. Absolutamente tudo ao redor foi evaporado, apenas uma gigantesca cratera permaneceu. A explosão foi equivalente a uma pequena bomba atômica, toda a área foi completamente evaporada da existência. Isso é uma merda. Victor falou com uma cara de incredulidade. Ele entendeu muito bem que a mulher não estava nem completamente séria, e ela foi capaz de fazer exatamente isso. Não é à toa que as pessoas neste país a temem. Ela é um desastre ambulante. Essa outra mulher também é ridícula. Victor não tinha certeza se seria capaz de fazer esse tipo de dano com seus poderes atuais. Jean e Ana logo apareceram ao lado de Victor. De fato. E pensar que existem pessoas com esse nível por aí. Aruna falou com o mesmo tom neutro que tinha surpresa imbuída em sua voz. Uau! Opis abriu os olhos em choque. Aquela mulher era forte. Isso está ficando ridículo a cada momento que passa. Nero grunhiu. Nem me diga. Se esse homem odioso não tivesse nos avisado, teríamos sido pegos nessa explosão. Ana reclamou enquanto olhava para Victor com um olhar penetrante. Esta mulher ficou mais forte de novo. Exponencialmente mais forte. Muito mais forte do que deveria. Um vampiro mais velho não fica tão forte de repente. Eu me pergunto de quem foi a culpa. Jeanne olhou para Victor com um olhar penetrante. Victor ignorou o olhar das duas mulheres. Ele sabia que era sua culpa. Desde que Skataashi começou a beber seu sangue, ela lentamente começou a ficar mais forte. E isso se aplicava a ele também. Comparado ao Skataashi, seus benefícios eram muito maiores. E ele também bebia o sangue de Natásia regularmente agora. Lenta mas progressivamente, seus poderes de gelo e relâmpago foram ficando mais fortes, junto com seu controle, e até mesmo um pouco de seu limite estava sendo removido cada vez que ele controlava melhor seus poderes. Cada vez que bebia o sangue das duas mulheres, sua base ficava mais forte e robusta. Se isso continuasse por 500 anos, quando sua fronteira racial fosse liberada e ele chegasse à idade adulta, o impulso de poder que ele teria será assustador. Mas no caso de Skataashi, ao beber o sangue de Victor, seu limite foi lentamente quebrado, e para uma mulher que já havia atingido o auge de sua força, ter um novo limite era algo muito desejável. Se falarmos em termos de um videogame, mesmo que Victor estivesse preso no nível 10, ele ganharia pontos de status de gelo e relâmpago cada vez do que bebesse o sangue das duas mulheres mais velhas. No entanto, depois de beber o sangue de Victor, Skataashi teve seu limite de nível 100 removido e atingiu o nível 105. Mesmo que essa diferença fosse muito pequena, quase insignificante. Para alguém do nível de poder de Skataashi, essa pequena diferença era tudo. A prova disso era o ataque que ela acabara de usar. Na visão de Skataashi isso foi apenas um aquecimento, ela ainda não estava falando sério. Ela ainda não tinha usado sua forma de conde vampiro, que era onde a maior parte de seu poder permanecia. Skataashi já era um vampiro mais velho. Ela não teria mais impulsos de poder como os vampiros mais jovens.
Tudo o que ela tinha daqui para frente eram milhares de anos de aprimoramento lento, passivo e progressivo. Esse seria o caso se ela não tivesse alguém como Victor por perto. Agora ela poderia progredir mais suavemente em comparação com antes. Por causa dessa característica dos nobres vampiros, os primeiros anos de sua vida foram bastante importantes. Se um vampiro, nos primeiros anos de sua vida, treinou como um louco, e acumulou muita experiência, quando esse vampiro atingiu a idade de 500 anos, e seu novo limite for liberado, toda essa experiência seria transformada em uma força que os impulsionaria a novas alturas. Ruby chamou esse recurso de impulso Zenkai de 500 anos. Ele pensou divertido, mas lembrando do único anime que ele já assistiu na íntegra, Victor não pôde deixar de concordar com Ruby. A cada fase pela qual o vampiro passava, todas as experiências que eles ganharam durante a fase anterior seriam transformadas em poder bruto. Ao contrário de uma certa raça ridícula que ganhava um impulso de cada situação de vida ou morte, os vampiros eram outra coisa, separados em poder por suas fases de crescimento. Vampiro recém-nascido de 500 anos, vampiro adulto, de 501 a 1500 anos, vampiro velho de 1501 a... A cada estágio do nobre vampiro, eles ganhariam um impulso. E esse impulso é diferenciado pela experiência do vampiro até atingir esse limiar de mudança. Isso se aplicava aos progenitores também, embora seus benefícios fossem melhores do que um nobre. Um progenitor normal já era um monstro quando atingiu o antigo estágio de vampiro. Olha o Vlad, ele é um exemplo. Agora um progenitor irregular como Victor. Victor, que desde o início absorveu o sangue e o potencial de 3 casas de Vampiricontes, está muito fora do normal. Foram mais de 2000 anos de evolução feita pelo clã Snow e clã Fulger, sem falar no sangue de Ruby que era filha de Skatashi, e esse homem absorveu tudo no momento em que se tornou um vampiro. E isso causou uma sobrecarga de energia. Ele é uma bomba atômica ambulante. Victor encarou o rosto de Aruna. A mulher olhou para Victor com curiosidade. Você não precisa me agradecer. Eu não vou. Eu sei. Ele abriu um sorriso divertido. Ela sorriu também. Como estão seus subordinados? Eu fechei o portão no momento em que você fugiu, eles estão bem. Eu vejo. Você pretende sair? Victor perguntou. Quando ele tentou colocar a mulher no chão antes, ela praticamente não se importou e permaneceu onde estava. Na verdade, não. Sentindo o pelo macio de suas caudas em seu braço, Victor retém a vontade de acariciá-las e pergunta: você pode voar, certo? Sim. Então. Eu sou pesado? Na verdade, não. Então tudo bem. Vendo o rosto neutro da mulher, Victor ficou confuso. Não conseguia entender essa mulher. Parecia até que estava conversando com Alpiz às vezes. Sua atitude na batalha e fora dela é completamente diferente. Aruna olhou para Alpiz com curiosidade. Seus olhos se estreitaram um pouco quando a sensação de familiaridade a invadiu enquanto olhava para Alpiz. Ela é da minha raça. Ela pensou com curiosidade, mas logo abandonou esse pensamento quando viu o olhar vermelho da garota. Mas esse sentimento. Mariposa. Antes que Alpiz tivesse a chance de dizer qualquer coisa para a raposa de 9 caudas, todos eles ouviram o som de lâminas se chocando. Clarão, clarão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você